do Senhor, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumina. Amém. Nós ainda estamos no tempo pascal, tempo de festa, estamos já caminhando em direção à festa do Pentecostes. Então, nós queremos nos preparar para viver a festa de Pentecostes, para que este Espírito que desceu sobre os apóstolos, naquele lugar, naquela sala, possa também descer sobre nós. É o mesmo Espírito que desceu sobre eles e que pode, e que quer, e que deseja descer sobre nós. Veja que hoje Jesus diz que ele vem do alto e, portanto, ele dá testemunho das coisas do alto. Aquele que é do alto, que fala as coisas do alto, pertence ao alto. Aquele que fala das coisas da terra pertence à terra. Então Jesus está dizendo que ele tem uma mensagem que vem do alto. E ele, como o enviado do Pai, ele como alguém que tem uma mensagem, uma missão a cumprir, que é nos salvar, mas também derramar sobre nós o Espírito. Nós temos acesso ao Espírito, nós podemos receber o Espírito por causa de Jesus. Jesus é aquele que envia o Espírito Santo. E por isso ele disse aos seus apóstolos, antes de morrer: eu irei, mas eu enviarei a vós o Espírito Santo, o Espírito Paráclito, o Espírito Defensor, o Espírito Consolador. E logo depois da ressurreição, quando Jesus aparece aos discípulos, ele diz: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus, ao subir aos céus, ele envia o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que os apóstolos batizarem. E nós que estamos aqui, pertencemos a esta igreja que tem o Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo. Portanto, todos nós que estamos aqui temos acesso, podemos participar dessa grande graça de ter o Espírito Santo. Então existe um batismo no Espírito Santo que todos nós recebemos ao sermos batizados, quando crianças, bebês, adultos, jovens, não importa, o batismo é o mesmo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Porém, este batismo que nós recebemos o Espírito Santo, ele precisa ser renovado dentro de nós. O Espírito Santo que habita em nós precisa se movimentar. E por isso, quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, naquele lugar, naquela sala, não foi grandiosa, claro, porém, essa experiência precisou ser renovada. Em vários momentos, os apóstolos precisaram, mais uma vez, pedir ao Pai que envie o Espírito Santo sobre eles, para que eles pudessem cumprir a missão que Deus havia pedido. E Jesus, no Evangelho hoje, diz que este Pai, que entregou o seu Filho ao mundo para nos salvar, ele deseja, ele anseia, ele quer enviar o Espírito Santo sem medidas. O que quer dizer isso? Deus não está no céu controlando. Bom, eu vou dar um pouquinho para esse, um pouquinho para esse, outro pouquinho para aquele. Deus derrama o Espírito Santo com abundância. E talvez você deva se perguntar, então, por que o Espírito Santo não age com abundância? Se Deus deseja derramar o Espírito sem medida, porque hoje nós não contemplamos
os mesmos sinais e prodígios que os apóstolos realizaram, as curas, os milagres, as pregações que convertiam multidões. Onde está o problema? É porque Deus desistiu de enviar o Espírito Santo? Ou será que nós estamos limitando? Deus envia o Espírito sem medidas, mas eu e você podemos limitar a ação do Espírito Santo. Nós podemos colocar limites para a ação de Deus. Nós podemos dizer: até aqui, tá bom? Daqui para lá, não toque em mim. Até aqui eu me envolvo, daqui para lá, escolha outro. Deus deseja derramar o Espírito em abundância. E nós precisamos beber deste Espírito. Nós necessitamos, porque é o Espírito Santo em nós que nos faz cumprir a nossa missão. Nós não seremos santos sem o Espírito Santo. É impossível viver a santidade sem a atuação do Espírito na nossa vida. Por isso que não é suficiente eu ser batizado e tá bom, agora vou seguir a minha vida e Deus que se vire para me fazer santo. Nós precisamos constantemente, todos os dias, renovar em nós. Vem Espírito Santo, vem sobre mim. E por isso que nós clamamos este batismo. Quando nós falamos do batismo do Espírito Santo, nós nos referimos a esta renovação dentro de nós, porque nós já temos o Espírito, ele já está em nós, mas ele precisa se mover, ele precisa ser movido. E quem faz isso? Cada um de nós. Na medida em que eu me abro, a ação do Espírito, ele age, ele atua, ele opera na minha vida. Então, quanto mais eu me permito ser usado pelo Espírito, mais ele age, mais ele usa de mim para levar a sua missão até aqueles que necessitam. E veja que a experiência que o profeta Ezequiel viveu, no famoso trecho do templo, onde o profeta Ezequiel, tem a visão do templo que saía uma água do lado oriente, um rio que saía, e o anjo convidou Ezequiel a atravessar este rio. E diz o profeta que primeiro ele atravessava e passava pelo tornozelo, depois passava, vinha pelo joelho, depois atravessava, vinha pela cintura, até que chegou um momento em que ele não podia passar a não ser nadando. E este convite do anjo ao profeta é o convite que Deus faz para cada um de nós. Nós não podemos nos contentar com água pelos tornozelos. Nós não podemos nos contentar com só um pouquinho, porque Deus deseja derramar com abundância, sem medidas. Mas Ele me convida a atravessar, a nadar, a me lançar. É a mesma experiência que Jesus convidou os apóstolos, quando estavam pescando, a dizer: lancem as redes mar adentro. Este convite de Deus para nós. Aqueles que são movidos pelo Espírito nunca estão satisfeitos de onde estão. Eles sempre precisam mais, precisam buscar mais. Um cristão que se acomoda, um cristão que chega no já tá bom, né, o famoso chá de já tá bom, né, aqui já tá bom, até aqui tá bom, isso que eu faço já tá bom. Isso não é aquilo que Deus nos convida. Deus nos convida a ir a águas mais profundas, a mergulhar, a crescer, a buscar cada vez mais. E a experiência que o Espírito nos concede, que Deus nos concede, é uma experiência de aprofundar. Nós precisamos nos aprofundar. E por isso nós queremos, a partir do mês de maio, fazer esta preparação, para que o nosso coração esteja preparado, para que nós conheçamos quem é esse Espírito Santo, o que de fato ele pode fazer em nós, o que de fato ele pode realizar em nós, assim como realizou na vida dos primeiros apóstolos, assim como realizou na vida dos santos. Veja, Deus tem um projeto de santidade para nós. Ele deseja a nossa santidade.
Ele deseja derramar sobre nós essa graça, mas nós não podemos ficar parados. Existe um grande mal na nossa vida, que é a síndrome da pequenez, né? Nós, muitas vezes, quem sou eu, tão miserável, tão pequeno, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, chama outro. Nós nos apequenamos, nem sei se existe essa palavra, nos achamos pequenos e limitamos a ação de Deus. Nós dizemos, bom, que outro vá, que outro pregue, que outro conduza, que outro fale, que outro reze. Nós nos limitamos e nós limitamos também a ação de Deus. Nós precisamos pedir, Senhor, dá-me a graça de que, ao reconhecer a minha missão, eu possa cumprir. Deus deseja derramar o Espírito sem medidas. Ele não controla, ele não mede, ele derrama abundantemente. Mas nós precisamos acolher este Espírito. Nós precisamos renovar em nós. Nós precisamos dizer, Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Senhor, eu desejo o Teu Espírito. Senhor, eu quero mais do Teu Espírito, mais da Tua unção, mais da Tua presença, mais de Ti. Nosso coração precisa exultar. Nosso coração precisa desejar que o Espírito desça sobre nós. E eu tenho certeza que se nós escolhemos, decidimos a unção do Espírito sobre nós, o Espírito será derramado com abundância. E nós seremos pessoas transformadas, pessoas que agem não mais humanamente, mas agem de modo sobrenatural. E esse é o convite de Jesus para nós. Da mesma forma que Jesus fala das coisas do alto, porque ele vem do alto, assim também nós, cristãos, precisamos falar das coisas do alto. Precisamos olhar para as coisas do alto. Precisamos desejar as coisas do alto. Então, vamos juntos pedir esta graça. Nessa noite, nós queremos juntos pedir este batismo na nossa vida, esta unção sobre nós. Queremos pedir que o Espírito seja derramado com abundância. Então, nós precisamos nos soltar. Precisamos permitir. Senhor, vem sobre mim e me conduza. Jesus, nos evangelhos desses dias, fazia a comparação do Espírito com o sopro, com o vento. Aquele que é do Espírito se deixa conduzir pelo vento. Ninguém sabe para onde vai, mas é conduzido. Então que este vento, este sopro de Deus desça sobre nós e nós sejamos conduzidos cada vez mais pela ação do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.